Então, de fato, é aquela vermelhidão no rosto, associada à dilatação dos vasinhos. Em algumas situações pode ser associada também a pápulas e pústulas, então são aquelas bolinhas que lembram espinha, lembram acne, mas não é acne, é diferente. E aí vai ter períodos de melhora e piora. Tem tipos diferentes? Tem sim. A gente classifica a rosácea conforme a apresentação clínica. Então, assim, a gente tem a rosácea que a gente chama de eritema-telangiectásica, ou seja, significa que é vermelhidão associada à dilatação de vasos. Aí tem também a rosácea papulopustulosa, que é essa que eu mencionei, que se parece com acne. Então, ela forma essas bolinhas, chega a dar pus. Então, assim, muita gente até erroneamente acha que é acne. E aí, às vezes, acaba até usando produtos abrasivos, o que é contraindicado em peles com rosácea, que tendem a ser mais sensíveis. Então, essa é outra forma de apresentação clínica. E tem também a rosácea fimatosa, que aí ela cursa com espessamento de pele, principalmente no nariz. Essa manifestação é mais comum em homens, então dá um aumento no volume do tecido e na espessura do tecido. E fora isso, tem também a rosácea ocular, que aí é a manifestação ocular da rosácea. Dá aquele olho vermelho, com sensação de irritação, como se tivesse areia nos olhos mesmo, corpo estranho. Pois é, pode acometer também os olhos, sim. Doutora, agora tem uma idade em que a prevalência é maior? Tem sim, Pasquim. Geralmente se manifesta em adultos, principalmente acima dos 30 anos. E aí, mais comum em mulheres, embora os casos mais graves sejam em homens. Em homens, olha só que interessante. Sim. Doutora, agora esses sintomas que a senhora falou, né, essa aparência que normalmente a pessoa tem, depende aí de alguns fatores? Tem alguma coisa que pode deixar pior ou melhorar? Boa pergunta. Tem gatilhos já bem conhecidos da rosácea, então assim, estresse, exposição solar, bebida alcoólica, alimentos mais apimentados, mais condimentados, variações bruscas de temperatura, tudo isso pode fazer com que os sintomas piorem. Então é muito importante também a gente controlar os gatilhos, isso faz parte. Agora, pelo que a senhora falou então, aí exposição ao sol, protetor solar tem que ser o melhor amigo aí de quem tem rosácea. Sim, exatamente. Então o protetor solar, pelo fato, né, de o sol ser um gatilho, né, um agente de piora, o protetor é indispensável, faz parte do tratamento. A senhora falou dessa faixa etária, né? Mas tem pessoas que são mais vulneráveis a ter rosácea? Tem sim. Geralmente, pessoas com a pele mais clara, sobretudo essas com ascendência europeia, elas têm uma prevalência maior, sabe? Então, tem esse perfil genético. Quando a pessoa olha assim, né, branquinho, aquela pele rosadinha, acha que até é bonito, mas às vezes ali tá às vezes ali tem algo além, precisa ser investigado. Tem que investigar isso. Agora, doutora, a senhora falou aí de sintomas, o diagnóstico, claro, é fechado, é feito por um especialista. Sim, o diagnóstico é clínico, feito durante a consulta dermatológica, baseado na apresentação clínica, né, das lesões e no histórico, né, de como essas manifestações surgiram. E aí, eventualmente, a gente precisa descartar outras condições, como acne, dermatite seborreica ou mesmo lúpus, que em algumas situações pode simular uma rosácea. Entendi. Aí o profissional vai conseguir exatamente saber do que se trata, sim, né? Geralmente pela clínica sim, em casos mais duvidosos, com biópsia. Doutor, e como é que é o tratamento, né? Já que existem aí formas de manter aí o controle? Sim, o tratamento é feito com base na gravidade, né, na severidade das lesões e na apresentação clínica. Então, aí tem desde medicamentos de uso tópico, principalmente à base de antibióticos ou formulações com ação anti-inflamatória, né, calmante, tratamento sistêmico feito com antibiótico via oral, procedimentos complementares como laser, luz intensa pulsada, que é o que a gente usa para melhorar o aspecto dos vasinhos dilatados. E, claro, controlar os gatilhos e ajustar os cuidados, né, o skincare. Então, aí tem que fazer esse acompanhamento para poder deixar a pele sofrer menos, né? Exatamente. Porque fica ali aquela sensação, às vezes. Incomoda muito. Quem tem a rosácea acaba reclamando do quê, né? Sente o quê? Queima? Exato. O principal é ardência, queimação, essa sensação de ardência e queimação associada a essa vermelhidão, vasinho, pode ter também essas pústulas e tal, mas a sensação de queimação é o que mais... a maior queixa, Doutora, agora a gente ouve muito aí, né, falar de skincare, né?
Independentemente se a pessoa tem rosácea ou não, isso aí funciona? Funciona e deve ser feito. E agora sim, bom que você tocou nesse ponto. Independente de rosácea ou qualquer diagnóstico dermatológico, né? O básico bem feito sempre funciona. Então, assim, o que eu quero dizer com básico bem feito? Higienização, hidratação e proteção solar da pele, sempre. Então, o que muda é que conforme o diagnóstico, né, a condição que aquela pele tem, aí a gente vai ter que adequar melhor esses produtos, mas isso sempre é bem-vindo. O básico o básico limpeza, hidratação e proteção solar. E proteção solar. Isso independe da idade, se tem diagnóstico, se tem rosácea ou não tem. Se tem rosácea, se não tem, tem que fazer. Dessa maneira vai cuidar da pele. Exatamente. E claro, né, doutora, como a gente disse, procurar um acompanhamento profissional para que ele possa fazer a identificação, né, saber exatamente qual é o tipo de rosácea ou se pode não ser rosácea. Exato. Para não tratar errado. Um diagnóstico, é sempre o primeiro passo de tudo. Então, assim, tem um diagnóstico, que aí, assim, conforme o diagnóstico, a gente orienta o tratamento. E sendo a rosácea uma condição crônica, vai demandar um acompanhamento para a gente manter o controle dessa doença e evitar que ela progrida para as formas mais graves. Perfeito. Doutora Natácia Pisani-Maza, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record, pelos muito esclarecimentos obrigada. E até uma próxima oportunidade. Até, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigada. O Visita na Record mostra agora, na prática, o resultado da palavra doação. Aumentou em mais de 100% o número de transplantes de órgãos no estado de São Paulo. Apesar disso, ainda tem muita gente na fila de espera. Eu fui conhecer quem teve uma nova chance de viver graças a essa nobre atitude. Mariane está com a mala pronta. Vai para casa depois de quase 2 semanas no hospital, onde fez exames e recebeu medicação. Rotina obrigatória para quem é recém-transplantado do fígado. Eu estou ótima. Assim, a gente ganha outra perspectiva de vida, né? A gente começa a sonhar de novo, porque até então a gente não tem perspectiva do que pode ser o amanhã, porque a gente está dependendo da boa ação do outro, né? E das famílias. A pedagoga tinha hepatite autoimune, doença crônica onde o sistema imunológico destrói o próprio fígado. Foram 6 meses na fila pelo órgão. O transplante aconteceu em fevereiro. Todos os dias eu oro para a família do doador e para o doador. Eu não sei quem é, mas eu falo, meu anjo da guarda, né? Meu anjo protetor. Rafaela e Alex são os enfermeiros do Hospital das Clínicas que dão a boa notícia. Avisam os pacientes que têm um órgão compatível. Comunicado que nem sempre é fácil. A gente teve que ligar para a polícia chegou na porta da casa do paciente, o paciente quase infartou, né? Porque imagina o policial batendo na sua casa no meio da madrugada, mas aí, graças a Deus, deu tudo certo. A paciente veio para cá e assim, dentre outras histórias que a gente tem aí ao longo desses anos todos de transplante. O médico que faz parte da equipe de transplantes de fígado diz que quanto mais rápida a cirurgia, melhor o resultado. A partir do momento que a gente recebe uma oferta, né, da central de transplantes, esse paciente tem que chegar em mais ou menos até 2 horas no nosso hospital para a gente fazer uma avaliação inicial, ver se ele está tudo bem com ele, ver se não tem alguma infecção, para ver se ele está apto a receber esse órgão que está sendo preparado. O transplante de órgãos cresceu no estado de São Paulo no primeiro trimestre de 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado. O maior avanço foi no transplante de pâncreas, passou de 11 para 36, aumento de 136%. O de coração cresceu 34%, de 32 para 43%. Na sequência, aparecem os transplantes de rim, que subiu 16%, pulmão, 12% e fígado, com 9% a mais. O Hospital das Clínicas é referência em transplantes. Entre janeiro e março foram 31. No ano passado inteiro foram 228. Entre as ações para o aumento está o programa Transplantar, parceria do Instituto Brasileiro de Aviação e Governo do Estado, que usa aeronaves particulares para o transporte de graça de órgãos. Edilson esperou 1 ano e meio por um rim. Agora, tomar água voltou a fazer parte da rotina dele. O que o senhor consegue fazer hoje que o senhor não podia fazer antes? Consigo tomar água, que é o primeiro, né? Como eu falei, você pode, vamos supor, você pode viajar se quiser, tomar a medicação certinha, né?
Então, coisa que você não pode fazer. Se você fazer hemodiálise, você não pode viajar. Uma vida normal. Vida normal. É muito satisfatório, porque o paciente, a gente acompanha ele na diálise, ele acompanha a dificuldade dele fazer a diálise 3 vezes por semana. A gente fica na expectativa dele poder transplantar, dele poder ter uma melhor qualidade de vida, e quando dá certo é bem satisfatório para toda a equipe, né, dos médicos, enfermeiros, toda a equipe multiprofissional que está acompanhando esse paciente, acompanhar ele no pós-transplante, nas consultas. A gente cria uma afinidade com o paciente, né? A gente acompanha ele por vários anos depois. Apesar dos avanços, quase 22 mil pacientes ainda esperam por um órgão no estado de São Paulo. A maior demanda é por rins e córneas. E o principal desafio para reduzir essa fila de espera é convencer a família a fazer a doação. A principal orientação para quem deseja ser doador é comunicar em vida pais, irmãos, filhos e cônjuges. Também existem iniciativas como a autorização eletrônica de doadores de órgãos, onde pessoas se declaram doadores. É muito importante deixar conversado com a família, até porque quem vai tomar a decisão depois, na hora da doação, é a própria família. Então é bom, é importante, né? É muito difícil, é óbvio, né? No momento de tristeza para aquela família que está perdendo um ente, ter que passar por esse processo de ter que doar o órgão. Vai ser conversado, deixado bem explicado e falar que quer. E reforçar isso na família é muito importante para que mais pessoas doem e mais pessoas consigam esses órgãos, não só o fígado, né? Outros órgãos também que são importantes aí para aquela pessoa que está necessitando. Tiffany nasceu com uma doença no fígado e há 2 semanas recebeu um órgão novo. As únicas palavras dela foram: "Tem um presente para você". Eu respondi: "Que presente?" Aí ela retornou a falar a mesma coisa: "Tem um presente para você". Daí a ficha caiu. Era o que eu estava esperando. Era o meu fígado. Daí eu desliguei o celular. Era minha madrinha que estava comigo. E eu ficava assim, nossa, mentira. Mentira, mentira. Eu repeti isso umas 4 vezes. Ela olhando para minha cara e falou assim, mentira o quê? Eu falei assim, mentira. A ficha dela caiu também. A gente teve aquela explosão de alegria aqui no quarto. A gente pulou, a gente chorou, a gente gritou. Aí depois vieram os enfermeiros, entraram aqui e falaram, olha, a gente vai começar os preparativos. À espera da alta médica, a jovem que sonha ser psicóloga planeja a nova vida. Agora eu quero estudar, eu quero tentar minha faculdade, eu quero tirar minha carta, eu quero viajar, quero conhecer muitos lugares novos, quero conhecer gente nova, quero viver novas experiências. Tudo que eu puder fazer, que eu não podia antes, ou podia de uma maneira mais restrita, mais cuidadosa, eu vou fazer. Para quem quiser se inscrever no cadastro eletrônico de doadores, basta acessar o site que aparece aí no vídeo, é o aedo.org.br. Quando se fala em emagrecimento e hormônios, muitas dúvidas surgem. Será que fazer reposição hormonal emagrece? Essa é uma das perguntas mais frequentes em consultórios médicos, especialmente entre homens e mulheres que enfrentam alterações hormonais relacionadas à idade, como o climatério e a menopausa. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o médico especialista em nutrologia, Dr. Tácito Elias Sgorlon. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Muito obrigado. Doutor, me diga uma coisa, é verdade aí que repor hormônios pode ajudar a gente a emagrecer? É mito ou verdade? Vamos aproveitar essa... Aí a gente tem que distinguir de 2 partes, né? Tá. Será que você vai só emagrecer ou só repor hormônio? Tá. Porque se nós formos fazer uma terapia para emagrecer, existem medicações específicas. Perfeito. O que acontece às vezes hoje é que as pessoas querem usar hormônio para emagrecer. Entendi. Não, o hormônio ele é utilizado para reposição hormonal. Como que você vai saber disso? Sintomas clínicos laboratoriais. Então, quando necessita de uma reposição hormonal, sim. E nesse paciente que tem deficiências hormonais, quando você repõe hormônio, sim, auxilia no emagrecimento. Mas não que o hormônio deve ser utilizado para emagrecer. Diferente das terapias para emagrecer, que existe hoje, as mais famosas as canetinhas aí para emagrecimento, que vem auxiliar nessa porção, né,
para oxidar gordura, né? Queimar gordura para o emagrecimento específico. Então, são duas situações diferentes. Para emagrecer ou para reposição mesmo hormonal. Agora, doutor, por exemplo, o senhor falou aí de sintomas clínicos, né? E tem também a verificação dos exames. O que normalmente o homem ou a mulher, eles apresentam de sintomas quando tem alguma deficiência hormonal? É diferente. O homem, a principal queixa é fadiga. Cansaço no final da tarde, que é onde começa a cair a testosterona. A mulher já tem 2 sintomas, fadiga e queda de libido. Quando começa a cair a testosterona, que é um dos primeiros hormônios que cai na mulher, para ele entrar no climatério, então o primeiro hormônio que vai ter de deficiência na mulher no climatério é a testosterona. O segundo vai ser a progesterona e o terceiro é o estradiol, que entrou então na menopausa e deve ser reposto. Mulher que entra na menopausa tem que fazer reposição hormonal. Então, por isso que às vezes as pessoas acabam associando, por exemplo, o paciente está acima do peso, está cansado, e aí pode ser que a reposição ajude nas duas coisas. Vai ajudar. Se o paciente está obeso, ele tende a ter uma deficiência hormonal, homem principalmente, né? Por causa da aromatização da testosterona. Então, você diminui esse hormônio. Então, ele vai estar fadigado. Quando você repõe esse hormônio, ele vai melhorar a fadiga e vai melhorar o libido se tiver deficiências também, né? Mas para emagrecer vai auxiliar? Sim, auxilia no emagrecimento, mas não deve ser utilizado para emagrecimento. Doutor, agora todo mundo pode fazer, homem e mulher, ou claro que vai depender ali da avaliação de cada um? Não pode. Né? A gente sabe hoje na sociedade está tendo um abuso, tanto de homens, como sempre teve, e principalmente de mulheres. Mulheres, inclusive, utilizando hormônios de formas injetáveis, testosterona. Não tem reposição hormonal para a mulher de forma injetável. Não é? Para homem, sim, está tendo muito abuso. Todos devem usar? Não, você tem alguns critérios. Por exemplo, o paciente que teve infarto agudo do miocárdio recente, não deve utilizar hormônio. Pacientes que já tiveram trombose, não pode utilizar hormônio, principalmente mulheres. Mulher é muito comum ter quadros de TVP, de tromboembolismo pulmonar, de tromboembolismo periférico. Não pode repor hormônio. Né? Tem que tomar muito cuidado porque vai aumentar a incidência do fenômeno trombótico. Doutor, agora, reposição hormonal, a reposição interrompe o climatério ou impede a menopausa? Na verdade, o climatério ocorre em torno de 10 a 4 anos antes da menopausa. A menopausa na mulher, menopausou, parou a produção hormonal, ela vai ficar sem os 3 hormônios, progesterona, estradiol e testosterona. O climatério inicia-se uma perda de testosterona, então pode-se repor conforme o quadro clínico dessa paciente. Quando ela atingir a menopausa, ela vai parar a produção desses hormônios e deve realizar a reposição hormonal. Entendi. Agora o senhor falou ali de riscos, né? Claro que a reposição ela pode apresentar alguns riscos se não for feita com acompanhamento. O senhor falou de trombose, o que mais pode apresentar? Mulher que já teve infarto, que já teve tromboembolismo, que já teve AVC, ou que tem também hemangioma cerebral, ou que já teve câncer de mama. Então, esse daí tem que tomar muito cuidado com a reposição hormonal. A princípio, não se deve realizar. Um outro fator também é quando a mulher entra na menopausa e ficou 10 anos sem hormônios. Ela perdeu aquela janela de oportunidade da reposição hormonal. Também não deve ser reposto após esse período. Entendi. Doutor, agora sim, a gente ouve muito falar, principalmente em casos aí de pessoas que fazem academia, né, que muitas vezes até pode estar fazendo reposição, né, ou injetando hormônios sem orientação médica. Nos casos dos homens, por exemplo, quando ele recebe, existe aquele mito, né? Porque você está dando hormônio para o corpo, depois você tira. Como é que faz essa volta à normalidade? Ou não? Ele vai ter que sempre estar mantendo ali e fazendo aplicações de hormônio? Com relação à parte esportiva e com relação à academia, o Conselho Federal de Medicina proíbe a realização de hormônio, a não ser que seja de forma para reposição. O que se faz para a academia é os ciclos hormonais. Quando você faz um ciclo hormonal, você inibe o eixo de produção hormonal. Então, você tem que fazer o quê? Uma terapia pós-ciclo, chamado TPC, que usa alguns medicamentos para fazer o quê? Esse eixo de produção hormonal voltar a funcionar. É que, infelizmente, as pessoas usam de forma empírica, achando que vai ficar forte e vai causar muitos males, muitos prejuízos para a saúde. Então, na verdade, esses ciclos hormonais devem ser evitados. Agora, quando é recomendada a reposição,
Aí é feito um acompanhamento para saber exatamente como está ali essa reposição. Sim. Tem um prazo ali, ou claro, vai ser definido, eu acredito que cada paciente vai ter um prazo para continuar? É assim, reposição. Você vai repor aquilo que falta. Tá. Se você já não produz, por exemplo, o homem, se ele tem um hipogonadismo, que é deficiência de testosterona, se ele já não produz, quanto tempo ele vai utilizar essa testosterona? Para o resto da vida. Certo. É igual uma paciente que tem diabetes tipo 1. Ela não produz insulina mais. Quanto tempo ela vai utilizar essa insulina? Sempre. O resto da vida. Ela tem um hipotireoidismo, por exemplo, mulher tem muito Hashimoto, não produz mais hormônio. Ela vai ter que utilizar um hormônio tiroidiano para o resto da vida. Na reposição hormonal, igual. A mulher, mesma coisa. Ela entrou na menopausa, ela vai utilizar para o resto da vida. O homem, mesma coisa. E pode eventualmente acontecer também de fazer essa reposição, tempos depois voltar a ter que fazer? Na verdade, quando você vai fazer a reposição por um hipogonadismo, você vai fazer para o resto da vida. Né? Agora, em casos em que é recomendada a reposição, depois faz acompanhamento para saber como é que está? Sim, tem casos, por exemplo, obesidade, que é muito comum. Hoje é a patologia mais comum que a gente acaba atendendo no consultório. Ele tem um hipogonadismo metabólico secundário. Ele não tem uma deficiência testicular. É por causa da obesidade, ele tem conversões e produz menos testosterona, porque tem uma inflamação cerebral, na verdade, por causa do processo obesogênico. Então, se você emagrecer esse paciente, se ele tiver uma deficiência, você repõe, posteriormente você vai dosar de novo. Se subiu, é muito comum isso. Subiu a testosterona, não precisa de ficar repondo mais. A solução é perder o peso. Perder o peso. Né? Doutor, eu agradeço bastante a presença do senhor aqui no Visita na Record. Mais uma vez o alerta é procurar um especialista, ninguém sair fazendo nada sozinho, que assim vai ser a melhor solução. Hoje eu acho que o acompanhamento médico é fundamental. Você tem especialistas que tratam dessas patologias. O que ocorre hoje na nossa sociedade, essa forma empírica de utilizações de hormônio, estão matando pessoas. Você vê, inclusive, fisiculturistas jovens que estão tendo mortes súbitas, né? Muito jovens. É tudo por causa dos excessos que estão acontecendo. Né? Perfeito. Doutor, mais uma vez, obrigado pela presença aqui no Visita na Record, pelos esclarecimentos. Até a próxima, doutor. Obrigado. O Visita na Record fica por aqui, como a gente sempre lembra. Você pode rever as entrevistas de hoje no canal da Record Interior, no YouTube e também no portal R7. Siga a gente nas redes sociais, @Record Interior SP. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem.